Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. 25 minutos para as 9 da manhã, sempre às quintas-feiras temos os comentários de Casimiro de Pina, que já se encontra nos nossos estúdios na cidade da Praia e acompanhado do técnico Máriozinho Fernandes. Ora viva, Casimiro de Pina, bom dia. Bom dia, Casimiro de Pina. Não estamos a ouvir o Casimiro para termos, portanto, a sua entrada para a habitual análise, os seus comentários sempre às quintas-feiras no Fora da Caixa, aqui na sua rádio de Cabo Verde. Fora da Caixa, portanto, temos alguns pontos aqui para análise, para debater com o convidado de hoje e de sempre às quintas-feiras no Fora da Caixa. Vamos ver agora sim, já estamos com o sinal a partir da cidade da Praia para ouvirmos o Casimiro de Pina com os seus comentários. Muito bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia, agora sim. Agora sim, houve um pequeno problema técnico, mas muito bem, graças ao nosso grande técnico aqui pois é. presente, já está resolvido. Já está tudo resolvido e já estamos em antena, muito bem, em Cabo Verde e também para todo o mundo que já está a nos ouvir. Claro. Casimiro, muito bem. Vamos ganhando o tempo, Casimiro, claro. Aqui no Bom Dia... O tempo é ouro, não é? É ouro. Há um ditado em inglês que dizia: o tempo e a maré não esperam por ninguém. Não esperam por ninguém, sim. Pois é. E aqui neste Bom Dia temos muita coisa e muita informação, é uma correria que, enfim. Pronto, Casimiro, temos aqui o Tribunal Constitucional que fechou o ano passado com redução no acervo de processos pendentes. Ora, caiu de 113 para 96 casos, menos 17 em relação, portanto, ao ano de 2023. E quando nós falamos muito nesta questão da morosidade e tudo mais, bom, no caso do Tribunal Constitucional, é que há um ganho, há motivos também de algum regozijo? Sem dúvida, isto é um passo muito importante. Aproveito para felicitar os meritíssimos juízes do Tribunal Constitucional, do nosso Tribunal Constitucional, que aliás têm feito no geral um bom trabalho. Isto é muito importante, portanto, a redução de pendências, isto mostra que o Tribunal está a trabalhar muito, que os juízes trabalham muito no Tribunal Constitucional, e isso é uma garantia para os cidadãos cabo-verdianos, que assim conseguem perceber que o Tribunal Constitucional está lá para resolver em tempo útil os seus problemas, nomeadamente ao nível do recurso de amparo, etc. É um sinal muito positivo. Já agora, se me permitem, que os outros tribunais também deviam seguir. Claro que isto é um processo muito complexo, a redução da morosidade, mas é essencial para a garantia dos direitos fundamentais das pessoas e para a realização do próprio Estado de Direito. É importantíssimo que os tribunais cumpram prazos, que os juízes cumpram prazos, porque isto não tem que ser só para os advogados, os juízes também têm de cumprir. Portanto, é muito importante para a realização dos valores fundamentais do Estado de Direito democrático. Ou seja, que a exigência tem de ser para todos. Sim, para todos. Não somente para os advogados, mas também os juízes. A lei, o prazo tem que ser perentório para todos. Portanto, não pode ser só para uns. Portanto, tem que ser para todos. Só assim teremos uma melhor justiça e um Estado de Direito mais consentâneo com a dignidade da pessoa humana. Tendo em conta, digamos aqui, o peso, passo a expressão, do Tribunal Constitucional dentro do sistema também democrático, é importante dar este sinal para a sociedade que há uma produção. Sim, isso é importantíssimo, é muito importante. O Tribunal Constitucional é uma espécie de tribunal de garantias, é o tribunal que fiscaliza, portanto, a constitucionalidade das leis. Isso é muito importante para que haja justiça, para que haja respeito pelos valores fundamentais da Constituição, pelos axiomas, não é? Aqueles princípios intangíveis da Constituição. Portanto, o Tribunal Constitucional é uma espécie de tribunal de cidadania. É o último baluarte, digamos assim, da cidadania e da garantia dos nossos direitos, liberdades e garantias. Agora, os nossos ouvintes podem estar a perguntar: e os outros tribunais? E o Supremo? Como muita coisa fica lá pendente e nós continuamos aqui a falar muito da morosidade. Tem que haver um esforço, tem que haver uma programação. Sabemos que o problema da morosidade é um problema complexo,
Mas tem que haver um esforço, tem que haver uma programação e também outra coisa que está a faltar neste momento, também tem que haver inspeção. É uma palavra, muita gente não gosta disso, mas tem que haver. Portanto, os juízes também não estão, os tribunais não estão acima da lei, nem podem estar de forma alguma. Portanto, tem que haver inspeção, tem que haver controlo, porque em democracia qualquer poder está sujeito, todos os poderes estão e devem estar sob escrutínio. Portanto, isto aqui tem que ser um princípio, em democracia tem que ser um princípio universal. Ou seja, tem que ser encarado com naturalidade esta questão do escrutínio. Claro, do escrutínio. Portanto, a democracia é um regime de pesos e contrapesos. Aquilo que os norte-americanos, os fundadores da democracia norte-americana, os Founding Fathers, chamavam de checks and balances. Portanto, tem de haver pesos e contrapesos, tem de haver controlo. Portanto, o poder, é necessário que o poder fiscalize o poder para que não haja abuso. Portanto, isto também já vinha da França das luzes. Portanto, a ideia de que o poder tem de controlar o poder. Portanto, esta é a última garantia, a última e a mais preciosa garantia da nossa liberdade individual e coletiva. Portanto, tem que haver fiscalização, tem que haver escrutínio, tem que haver debate, tem que haver discussão dos problemas fundamentais do país. Portanto, nenhum poder está acima da lei e muito menos está acima da Constituição. Aquela máxima, Casimiro, ninguém está acima da lei. Ninguém, e sobretudo ninguém está acima da Constituição da República, dos valores fundamentais, que é a Carta Fundamental, a Magna Carta, entre aspas, da nossa comunidade política. A Constituição é que constitui, por isso é que é a Constituição. A Constituição é que constitui verdadeiramente a comunidade política, a comunidade sociopolítica. Como estamos no setor da justiça, eu gostaria de falar com o Casimiro também uma questão que eu acho que é muito caro para si, sim, que tem a ver com o casamento de menores. Casamento de menores. Sim, e depois eu vimos o governo aqui... Mas casamento de menores como? Menores sim. De... O governo quer... Qual é a idade? Sim, 16 anos. Não, mas isto já está no Código Civil. Sim, o governo diz que quer eliminar o casamento de menores de 16 mediante o consentimento da pais. Sim, é a chamada emancipação. Portanto, nós estudamos isso em Direito Civil, não é? Estudei isto há muito tempo. É a chamada emancipação. Portanto, em princípio, as pessoas em Cabo Verde casam a partir o casamento realiza-se no nosso país a partir, de acordo com a nossa lei civil, a partir dos 18 anos. Esta é a regra. Mas há uma exceção que é chamada emancipação. Portanto, as pessoas podem casar aos 16 anos mediante consentimento dos pais. Exato, isso é uma exceção. É uma exceção à regra. O governo pretende mudar isso? Por acaso não vi essa notícia, mas de qualquer forma o meu comentário vai no seguinte sentido: é preciso analisar isso, porque isto aqui é uma tradição muito consolidada no direito civil comparado. Portanto, o governo tende a analisar isso. Essas coisas não podem ser alteradas de ânimo leve. É preciso ver o que é que a doutrina diz, o que é que a jurisprudência diz, qual tem sido a experiência internacional em termos de direito comparado. As leis não devem ser mudadas, alteradas de ânimo leve. Portanto, tem que haver um estudo, tem que haver uma discussão muito fina, muito profunda, porque são coisas que têm repercussões imensas, têm imensas repercussões. Portanto, as leis devem ser alteradas, sobretudo certas leis devem ser alteradas com alguma parcimónia. Portanto, tem que haver um cuidado, digamos assim, em termos de produção legislativa. Ou seja, espero que o governo tenha estudos e tenha bases científicas para fazer esta alteração. Era esta a minha questão, porque se as autoridades querem rever este conceito de emancipação... Não, é que sim. Por acaso não estou a pensar exclusivamente no conceito de emancipação. A minha tem de haver aquilo que um professor de Coimbra chamava a alteração das leis pressupõe uma coisa simples, porque temos pouco tempo, vou resumir isso de uma forma muito simples, mas de uma forma muito clara também e até profunda. Tem que haver aquilo que um professor de Coimbra chamava solvabilidade científica. Portanto, as leis não podem ser alteradas por dar cá aquela palha. E aqui em Cabo Verde tem havido algumas alterações levianas de certas leis. Portanto, eu podia dar 3, 4, 10 ou 20 exemplos de alterações. Não estou a falar deste governo concretamente, mas tem havido muitas alterações completamente levianas, portanto, sem qualquer fundamento. Portanto, isto não pode ser, portanto, porque isto fragiliza o próprio Estado de Direito.
As leis têm que ser bem pensadas, têm que ser bem trabalhadas. Veja, antigamente os códigos eram coisas sagradas, quer dizer, os grandes jurisconsultos eram convidados para fazer os códigos, para elaborar os códigos. Depois eram mobilizados os próprios literatos. O Código Civil, isto está, por acaso, no meu último livro, entre várias outras coisas. Só para terem uma ideia, o Código Civil português de 1867, que durou 100 anos, não é por acaso que as leis duravam muito. Foi revisto esse código por uma figura que era o maior intelectual português daquele tempo, por uma figura que se chamava Alexandre Herculano. Eram assim que as leis eram feitas, na França, nos Estados Unidos, etc. Portanto, as leis têm uma função quase sagrada, quase mítica. Portanto, as leis têm que ser bem pensadas, tem que haver a tal solvabilidade científica, tem que haver algum fundamento. Portanto, estou a falar de uma forma genérica, mas não pode haver uma alteração legislativa à flor da pele, digamos assim. Ou seja, portanto, não é aqui chegar e decidir... Sim, hoje quer dizer, porque há uma corrente de opinião, há uma facção qualquer que está a pressionar, há uma pressão qualquer. Portanto, isto não pode ser assim, porque isto fragiliza o Estado de Direito. Ou pode fragilizar o Estado de Direito. Portanto, repito, nesta parte que o jornalista trouxe de casamento de menores, por emancipação, etc., espero que o Governo tenha estudos e tenha bases científicas sólidas para fazer isso. Espero, é o mínimo que se pode exigir ao Governo. E evitar alguma pressão da própria sociedade. Será isso que o Casimiro queria dizer? Claro. Casimiro, temos aqui uma questão que está a mexer com o mundo. As tarifas da administração Trump. As famosíssimas tarifas da atual administração norte-americana. Estão suspensas por 90 dias. E ouvimos o Donald Trump a dizer: eu sou teimoso. Estão suspensas menos para a China, que creio menos eu. Para a China, menos para a China. Parece que os Estados Unidos estão numa certa guerra comercial, digamos assim. Estamos numa guerra económica, praticamente, não é? Sim, o mundo, de facto, eu tenho escrito isso na minha página de Facebook, etc. O mundo está a viver um momento muito complexo, com as tarifas e com várias outras manifestações de igual teor. Fala-se, há muitos autores que falam já numa desglobalização. Parece que é uma desglobalização que está em andamento e uma certa desconstrução daquela ordem jurídico-política, diria eu, que foi construída a partir da Segunda Guerra Mundial. Portanto, estamos numa fase de reconstrução, de reconstruções, de desafios, há muita coisa nova no horizonte. As tarifas é uma política protecionista, não é? Agora vamos lá ver o que é que isso vai provocar, porque normalmente há retaliações, e isto pode provocar inflação, pode provocar aumento de preços e tudo isso, não é? Sim, agora vamos lá ver. Vamos lá ver no futuro. Parece que com essa pausa de 90 dias que o senhor jornalista acabou de referir, parece que a União Europeia e outros países querem negociar já com a atual administração norte-americana. E, portanto, vamos lá ver o que é que isto vai produzir. Mas a ordem liberal vive muito do comércio, do livre comércio, etc. Só que os Estados Unidos têm um problema também, isto é necessário que se diga. Os Estados Unidos têm um problema muito sério neste momento, lendo a imprensa especializada. Os Estados Unidos têm um problema muito sério de duas coisas: déficit comercial e dívida pública. Então eles estão a tentar resolver. Não sei se, francamente, não sei se é o melhor caminho, se o caminho das tarifas é o melhor caminho. Tenho muitas dúvidas quanto a isso, mas eles querem resolver o problema do déficit comercial e da dívida pública, que é astronómica nos Estados Unidos da América. Querem resolver isso através das tarifas, ou seja, passando a bola, digamos assim, para os consumidores, para os povos estrangeiros, para os outros povos. Não sei, francamente, se é o melhor caminho. Agora, a questão é para um país como Cabo Verde. Cabo Verde não tem muitas. Cabo Verde não exporta muito assim. Aliás, para os Estados Unidos da América. A dizer que, pronto. Agora, Cabo Verde pode ser afetado indiretamente, claro. Pode ser afetado indiretamente. As relações comerciais entre Cabo Verde e Estados Unidos são residuais. Sim, claro, sem dúvida. Mas, como eu acabei de dizer, Cabo Verde poderá ser afetado indiretamente, portanto, através
de outros meios. Diretamente com os Estados Unidos, a nossa relação comercial não é assim tão intensa. Tão intensa. Vamos lá ver o que é que isso vai produzir. Temos lá uma grande comunidade. É a chamada política, isto até estudamos isso em economia política. É o chamado mercantilismo. Isto é uma espécie de regresso do velho mercantilismo do século XVII, em que cada país tenta maximizar a sua posição, protegendo as suas indústrias, protegendo a agricultura, etc. É a velha política mercantilista. Vamos lá ver o que é que isso vai produzir, portanto, nos próximos tempos. O Casimiro é um homem também da cultura, da escrita. O mundo recebeu a notícia da morte do escritor, uma grande figura da literatura mundial, escritor peruano, o Prémio Nobel da Literatura, Mário Vargas Llosa. Sim, portanto, sim. Que teve um papel preponderante com os seus escritos. Não é por acaso que ele é Nobel também da literatura. Sim, foi uma grande perda para o mundo. Foi, sem dúvida. Eu sempre gostei muito de Mário Vargas Llosa. Escreve-se Llosa, bom, com 2 L's, não é? Pronuncia-se Mário Vargas Llosa em espanhol. Sim, okay, essa é a pronúncia correta. Mas podemos dizer como se costuma dizer em português, para facilitarmos as coisas, Mário Vargas Llosa. Mas é Mário Vargas Llosa. Sem dúvida, um grande escritor do Peru, Prémio Nobel da Literatura em 2010. Eu sempre admirei o Vargas Llosa e ele, para além de grande escritor, com romances fantásticos, publicou grandes romances, etc. Há uma particularidade que ele tinha, que é uma característica muito rara, sobretudo na América Latina. Vargas Llosa foi dos poucos escritores latino-americanos que defendiam, portanto, que sustentavam, que sempre defendeu. Ele foi dos poucos que sempre defendeu a filosofia liberal, o liberalismo, a tradição da liberdade, etc. Isto é uma coisa muito rara no panorama latino-americano. A maior parte dos escritores da América Latina sempre esteve alinhada com totalitarismos, com ditaduras, com ditadores, com tiranias, etc., com a União Soviética, com Stalin, com tudo isso. Vargas Llosa foi dos poucos a combater isso. Portanto, eu sempre tive um imenso respeito pelo combate intelectual dele, e ele percebia a literatura, sempre o disse também, ele percebia a literatura como um combate cívico, como uma espécie de continuação do combate cívico. Portanto, não tanto aquele paradigma falacioso da arte pela arte, de um certo esteticismo inócuo ou pertencimento inócuo. Não, ele estava na literatura para defender a humanidade, para promover os grandes valores da humanidade. Portanto, foi um homem fantástico, um grande homem. Eu tenho aqui, portanto, comigo, vou partilhar isto com... O tempo é pouco, o tempo é curto, o nosso tempo, e passa rápido. O tempo e a maré não esperam por ninguém, realmente. Tenho aqui um escrito que eu vou compartilhar. Depois podem pesquisar isso na internet com os meus amigos e amigas ouvintes. Que está na internet, é fácil, que se chama Despedida a um Combatiente, por Mário Vargas Llosa. É um texto fantástico, Despedida a um Combatiente, que podem ler, portanto é só pôr as palavras Despedida, repito, a um Combatiente, de Mário Vargas Llosa. Apanham isso num site francês. É um texto, deve ter 2 ou 3 páginas, tenho aqui isto, 3 páginas. É uma homenagem que o Vargas Llosa escreveu em 2006, portanto foi uma homenagem a Jean-François Revel, que é um outro herói da liberdade e da tradição liberal. Eram grandes amigos, ele e o Jean-François Revel, e portanto ele escreveu essa Despedida a um Combatiente, que é um texto fantástico em que ele fala da tradição da liberdade, do iluminismo, da contribuição da filosofia liberal para as grandes mudanças políticas no mundo. E ele fala, vou só ler a parte final, umas palavras, uns certos apenas uns certos, porque não dá para ler tudo.
para comentarmos tudo, ele dizia: um liberal, portanto, referindo-se por fim a Jean-François Revel, depois de todo o seu discurso, ele diz assim: a palavra liberal sigue sendo, portanto, continua a ser para mim como para Revel, vou traduzir rapidamente, é melhor, uma palavra hermosíssima, portanto, uma palavra muito formosa, uma palavra magnífica, que significa liberdade e as melhores coisas que lhe han passado à humanidade. Portanto, as melhores coisas que a humanidade produziu. É verdade, a tradição da liberdade, o nascimento, diz Vargas Llosa, do indivíduo, a democracia, o reconhecimento do outro, que no fundo nos leva à tolerância, os direitos humanos, la lenta dissolução das fronteiras. Parece que hoje em dia isto está a ser combatido, não é? Com o regresso do mercantilismo e tudo mais. E la coexistência em la diversidade. Portanto, a coexistência na diversidade. É um texto lindíssimo. Não há palavra que represente melhor a ideia de civilização. É verdade, não há palavra melhor do que isto para representar a ideia de civilização. A ideia de que o homem é um ser, já nas minhas palavras, o homem é um ser livre, o homem é um ser irrepetível, o homem é um ser que tem uma dignidade que é inalienável. O homem é, como diria também um outro grande, que estou aqui a citar de cor, João Paulo II, todos nós temos uma dignidade que é maior do que todos os Estados e que é maior também do que todos os impérios. O liberalismo não é uma filosofia económica, é a ideia mesma de libertação do ser humano, de emancipação do ser humano. Portanto, Vargas Llosa deixa-nos esta herança preciosíssima. Leiam Vargas Llosa, por favor, procurem os textos dele, os livros dele e aprendam, por favor, maiormente nestes tempos complicados, nestes tempos de uma complexa geopolítica. Procurem Vargas Llosa e aprendam, por favor, com as lições que ele nos legou. Muito bem, fica aqui esta sugestão, claro. E também essa espécie de homenagem, né? Claro, uma homenagem sentida a um combatente da liberdade também, de la libertad, como ele diria de Jean-François Revel, agora digo do próprio usar da Vargas Llosa. escrita e da literatura também para trazer aquilo que são os bons valores da democracia. Sim, e da humanidade. Do humanismo. Muito bem. E da humanidade também. Claro, sim, da democracia, do humanismo, tudo isso. Pois. Da libertação do ser humano. Casimiro, temos pouco tempo. Eu não gostaria de terminar sem fazer uma referência. Sim, diga. Porque o problema do nosso tempo, deixando um pouco, ainda continuando com este diálogo muito intenso com Vargas Llosa, o problema do nosso tempo não é tanto a crise económica. Já falamos do mercantilismo, das tarifas, tudo isso. Claro que isso é preocupante porque pode trazer problemas económicos, etc. Mas a grande crise do nosso tempo, trazendo à colação um outro autor praticamente desconhecido em Cabo Verde, que se chamava Xavier Zubiri, o grande problema, a grande crise do nosso tempo não é tanto a crise económica. A grande crise é a crise dos fundamentos. A grande crise do nosso tempo é a crise, como diria Zubiri, é a crise dos fundamentos. E isto é que gera todas as outras crises. Dizia, não terminava sem fazer antes uma pequena referência, embora com pouco tempo, alguns segundos, aquilo que aconteceu na Baía da Preguiça, do navio. Com o navio. Sim, é lamentável. É lamentável, portanto. Mas agora, graças a Deus, a tripulação, mais um passageiro, todos estão a salvo. Foram resgatados. Ainda bem, portanto, são vidas humanas resgatadas e estão com as respectivas famílias, ainda bem. Agora, o que as autoridades têm que fazer, as autoridades responsáveis, é tentar, lá está, o escrutínio, não é a tal palavra de que ninguém gosta. As autoridades devem procurar, devem tentar saber, tecnicamente, o que é que se passou, não é? E esclarecer a sociedade cabo-verdiana sobre isso. Não, uma equipa já no terreno para fazer esta investigação. Espero que sim. Portanto, convém que toda a informação venha a público. Que haja, de facto, rigor, que haja investigação técnica para percebermos efetivamente o que é que aconteceu nas águas de São Nicolau. Casimiro, já agora, boa Páscoa. Páscoa, eu sou cristão e acredito nos bons valores do cristianismo. Desejo
Já agora, que tem muito a ver também com a dignidade da pessoa humana, porque o cristianismo é que lançou, as pessoas também já se esqueceram disso, muita gente já se esqueceu disso. No mundo inteiro, o cristianismo é que lançou a ideia da dignidade da pessoa humana e a própria ideia do indivíduo como ser criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, boa Páscoa para todos, e haja sempre liberdade, justiça e dignidade humana. Boa Páscoa, até a próxima quinta, se Deus assim o entender. Muito obrigado. Fora da Caixa, estivemos aqui com os comentários de Casimiro da Pina. Fora da